Nessa aula eu vou estar falando sobre os módulos no JavaScript, tá? Antes de eu explicar o que são os módulos no JavaScript, né, o módulo import e export, eu vou demonstrar para vocês uma forma de a gente criar as nossas funções sem o import e export, tá? Sem os módulos do JavaScript, tá? Eu vou estar fazendo isso para depois a gente fazer a comparação de criar as nossas funções com os módulos e sem os módulos, tá? E quando eu falo assim, os módulos, tá, pessoal? São os módulos import e export, beleza? E vocês vão ver como é bem melhor utilizar os módulos para alguns casos, beleza? Então, primeiro a gente vai estar criando duas funções básicas, tá? Que é de somar e subtrair, tá? A gente vai criar essas funções e nós vamos passar os valores por parâmetros e importar o nosso arquivo JS para o HTML para aparecer os resultados no nosso console, beleza? Então a gente pode criar três arquivos, tá? Index. O primeiro é o index.html, beleza? Vai ter outro que se chama, que é o somar.js, e também vai ter outro que é o subtrair.js, tá? E como os arquivos praticamente já estão dizendo, né? Pelo nome já dá para entender, a gente vai criar uma função de soma e uma outra função de subtrair, beleza? Duas funçõezinhas muito básicas, bem básicas. Então a gente pode dar um function somar. Então a gente vai passar dois parâmetros como argumento, que é o n1 e o n2. Isso daqui, pessoal, vocês podem colocar qualquer coisa. Se você colocar, sei lá, banana, cara, qualquer coisa, beleza? Mas eu vou dar aqui n1 e n2. Então a gente vai retornar o n1 mais o n2, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável e aí eu vou dar um somar 5 e 10 e eu vou pegar e vou passar isso no meu console, tá? console.log m. Então a gente vai fazer literalmente praticamente a mesma coisa com o subtrair, só que a gente vai estar trocando isso daqui, não vai ser somar, né? Vai ser, a gente pode dar o nome de sub, e ao invés de ser mais, a gente vai colocar menos, e ao invés de m, a gente pode colocar, sei lá, s, tá? E vamos trocar os valores aqui também, a gente pode colocar aqui 20 e aqui 10, tá? Tá tranquilo. Aqui no nosso index.html, a gente vai colocar um HTML5, e aqui a gente vai importar o nosso arquivo somar e o subtrair. A gente pode dar um script, a gente pode até escrever assim, ó, script, e aí já aparece com src, então a gente passa do somar.js, e também a gente pode fazer isso com o subtrair. Então a gente pode dar um subtrair.js, beleza? Então aqui, se a gente for abrir com o live server, ó, já vai aparecer aqui as informações no meu console, né? Eu espero pelo menos. Aqui, ó, calma aí. Já apareceu as informações aqui no meu console. O 15, né, que é o do somar, 5 mais 10 é 15, e o 20 menos 10, que é 10, né? Só que isso gera um pequeno problema, tá? Sabe por quê? Porque para os nossos dois resultados aparecerem na nossa tela, olha o que a gente tem que fazer. A gente teve que importar dois arquivos, né? E isso não... dois arquivos para dentro do nosso HTML. E isso não é tão interessante, né? Nesse contexto, eu acho que o ideal, né, o legal assim, seria a gente importar só um arquivo e importando só esse um arquivo apareça os dois resultados na nossa tela, tá? Porque imagina se a gente tivesse 10 funções e a gente precisasse importar 10 arquivos para dentro do nosso HTML, né? Cara, isso não seria legal, né? Claro que com 2 é bem tranquilo fazer isso, só que poderia chegar um momento na nossa aplicação que isso ia escalar, a gente teria que colocar muitas mais outras funções, né? Então a gente precisa procurar uma forma de a gente passar apenas um arquivo e mesmo assim aparecer os dois resultados, né? Mas eu acho que você deve estar pensando assim, então isso é fácil, né? Então a gente pode tirar o conteúdo aqui do subtrair, né?
colocar aqui no somar, tirar esse subtrair, apagar o subtrair, que vai aparecer, né? E isso, pessoal, realmente é verdade, vai aparecer, né? Só que isso também não seria legal, porque isso ia tornar esse nosso arquivo aqui com muitas linhas, né? Assim, é claro, né, que essas funções aqui são funções muito pequenas, são funções, ó, com uma linha apenas, né? Só que imagina se cada função dessa tivesse, sei lá, 20 linhas. Ia chegar uma hora que a aplicação ia estar tão grande, né? O arquivo ia estar tão grande que a gente ia ficar todo perdido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma refaturada nesse código com os módulos import e export, beleza? Então, para isso, nós vamos criar mais alguns arquivinhos, né? Um é o main.js e o sub.js também, tá? E o que eu vou fazer nesse somar aqui já tá tranquilo. No sub a gente pega aqui e coloca aqui, beleza? No main eu escrevi errado, então deixa eu colocar aqui tranquilinho, main. O que nós vamos fazer? Para cada função, nós vamos colocar um export aqui, ó, export, beleza? Então a gente coloca esse export aqui no somar, a gente pega esse somar, né, isso daqui, e a gente coloca aqui no nosso main, beleza? E a gente faz a mesma coisa aqui com o sub, a gente coloca no main, tá? E aqui na função de subtrair, a gente também coloca o export, tá? Porque quando a gente coloca esse export, quer dizer que esse bloco de código aqui, né, essa função, ela poderá ser importada e utilizada em qualquer outro arquivo da nossa aplicação. Ou seja, nós podemos importar essa função para dentro do nosso main.js, beleza? Então, olha que interessante. Aqui em cima, eu vou dar um import, né? E eu vou pegar o nosso somar, né? From somar.js, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui com a função de subtrair, né? Então a gente vai dar um sub e sub aqui também. Vamos importar o main para o nosso HTML, tá? O nosso main.js para dentro do HTML. E já vai estar funcionando, só que calma aí que eu também preciso passar um type module, beleza? E pelo fato do main, né? Pelo fato do nosso main estar carregando módulos junto com ele, a gente vai ter que colocar esse type module aqui, tá? Porque senão ele não funcionar. Ele não vai funcionar, ele vai dar um erro de sintaxe, tá? Então, olha que interessante, a gente conseguiu refaturar o código, né, dentro do nosso main, né? Deixando o código muito mais limpo, também sem precisar importar dois arquivos para dentro do nosso HTML. E pessoal, lembra que eu falei um tempinho atrás, é claro que essas funções são funções pequenas, de uma linha só, né? São, cara, funções muito pequenas. Só que imagina se cada função dessa tivesse, sei lá, 20 linhas, né? E, sei lá, tivesse mais uma porrada de linhas no nosso arquivo. Então, isso em algum momento ia nos deixar muito confuso, né? E pra a gente resolver esse problema, a gente usa o import e export, né? Os módulos no JavaScript. Recapitulando o que a gente aprendeu nessa aula, eu criei duas funções, uma de somar e outra de subtrair. Para ambas funções, eu passei parâmetros como argumento, tá? E depois eu executei essa função e passando alguns valores aqui. E na nossa função, obviamente, de somar, vai somar o nosso primeiro número com o nosso segundo número, tá? Praticamente a mesma coisa com o de subtrair, só que a diferença é que, obviamente, vai subtrair, né?
Então, a gente depois colocou esse export nas duas funções para que a gente consiga importar essas nossas funções aqui para dentro do nosso main.js, beleza? E também a gente desestruturou aqui, né, falando que, ó, esse somar é referente ao nome dessa função somar, né? Porque se eu colocasse, sei lá, aqui, ó, somando e colocasse somando aqui também, né? Só que, na verdade, a gente passou somar, né? O que vai acontecer? Cara, sintaxe erro, né? Não tem nada chamado somando. O nome é somar, que foi o que a gente passou pra cá, pro nome dessa nossa função, beleza? Então a gente fez basicamente isso daqui pra esse, para esse daqui de cima e para esse daqui de baixo, né? E a gente passamos os nossos dois resultados aqui, né? E tudo isso no nosso arquivo main.js. E no nosso index.html, a gente apenas passou o nosso main.js, né? Também a gente precisou passar esse type module para informar, né, que a gente que o main é um arquivo que está carregando módulos e passando só isso, né? E também passando só esse main.js para cá, essa linha de código, apareceu o resultado no nosso console, beleza? Então, te espero na próxima aula.